O suspeito de matar a vendedora Jaqueline Pereira dos Santos em uma loja no Center Shopping em Uberlândia na semana passada se apresentou ontem à Polícia Civil. Como não havia mais o flagrante, Alessio Alves foi liberado logo depois. Um pedido de prisão preventiva deve ser encaminhado à Justiça com um inquérito que deve ser finalizado em até 2 semanas. Segundo o advogado do cabeleireiro, agiu por impulso. O acerto de contas, segundo a polícia, é uma das causas que mais leva a esse tipo de crime em Uberlândia. Isto porque a família da vítima resolve fazer justiça com as próprias mãos. Na maioria dos casos, o assassino, por ser réu primário, responde o processo em liberdade. O que motiva um crime? No caso dos homicídios em Uberlândia, quase 80% estão relacionados ao tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. Outros com ciúme ou vingança, como o que aconteceu em um shopping na última quinta-feira. Um homem entrou em uma loja armado e disparou 5 vezes contra a vendedora. Ela morreu e as vidas de várias pessoas ficaram em perigo. O local estava lotado. Outras pessoas, sem dúvida, foram submetidas a um perigo real, iminente, né? Porém, nós devemos ressaltar que essa não é a regra. A regra que nós observamos é que o criminoso passional, ele realmente pratica aquele crime num momento de ira, de elevada tensão, de elevado nível de estresse, mas ele não tem um caráter criminoso violento, permanente, né? Jaqueline Ferreira dos Santos estava respondendo o processo em liberdade. Ela era acusada de ter matado outra mulher. Segundo este juiz, é comum réus primários com bons antecedentes aguardarem o julgamento livres. A sociedade como um todo, principalmente as pessoas leigas quanto aos aspectos jurídicos, não conseguem entender. É onde que falam a polícia prende, a justiça solta, né? Mas por que a justiça solta? Porque quando tem que aplicar a Constituição Federal ao réu ou à ré primário ou primária, tendo bons antecedentes, tem que conceder esse direito de responder à ação penal em liberdade. Então isso está acontecendo com muita força de uns 2 anos para cá, e é onde que a sociedade brasileira cobra uma punição maior. Mas a punição só pode ser aplicada pela justiça após a condenação. Outro exemplo de morte por acerto de contas aconteceu em Araguari no mês passado. Só que neste caso, uma das vítimas não tinha nada a ver com a história. Seu Orestes Batista, de 73 anos, foi atingido por 2 tiros quando estava num bar no bairro Santa Terezinha. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram e dispararam 11 tiros. O alvo era Jean Carlos de Freitas, de 24 anos, que também morreu no local. Recentemente, um irmão desses rapazes foi assassinado em Araguari. Houve homicídio aí em razão de drogas também. Sabíamos que haveria uma represália por parte deles. Eles, inclusive, se preparou para essa ação. Inclusive, no dia da morte do Jean, agora, na sexta-feira, foi encontrado 2 armas no seu carro, que mostra que eles também estavam preparados para alguma ação contra os seus desafetos. Mas como lidar com a sensação de insegurança quando se convive com alguém que cometeu um homicídio e responde ao processo em liberdade? Ainda mais quando não se sabe quem oferece esse perigo, ou em situações que muitas vezes deixa alguém inconformado ou com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Para este advogado criminalista, julgamentos mais rápidos diminuiriam esse perigo para a sociedade. Essa sensação de impunidade, ela pode ser diminuída com a criação de novas varas, principalmente a vara do júri. Nós tivemos em Uberlândia aqui aproximadamente 140 homicídios no ano de 2010. Já começamos um ano de 2011 também, com bastante casos de homicídio, tentativas de homicídio. Então a criação de uma nova vara do júri, ou talvez 2 varas do júri, distribuiria esses processos, e o trâmite